Aleluia. Tudo bem com todos? Perfeita paz? Está ouvindo? Beleza. Aleluia, passaram bem a tarde? Eu queria só contar um segredo para vocês. De vez em quando, à tarde, assim, depois do almoço, tem um travesseiro que chora me esperando. E eu encontrei com ele chorando hoje. Ei, foi uma beleza. Vocês também? Muitos descansaram, né? Hein, Joel? Beleza? Nós estamos vivendo em perfeita paz. Perfeita paz. Ele é a nossa paz. Ele vive em nós. E é oportuno que, quando a gente cantar um cântico, que ele já é habitação em nós. Não temos que imaginar que ele vem, que ele vai fazer morada, ele já vive em nós. Desde o dia em que fomos batizados nele, ele vive em nós e nunca mais sai de nós. Amém, queridos? Essa verdade nós precisamos não só crer, mas praticar. Praticar. Em qualquer lugar. Estamos em paz. Ele vive em nós. Amém? Queria ler um texto só para concluir aquela palavra que falamos hoje de manhã, que fala de que o Senhor quer nos reconciliar com Ele. Ele tem nos chamado e agora Ele está fazendo uma reconciliação sobre tudo que está ao nosso redor, sobre tudo aquilo que temos ouvido e visto. Ele quer nos reconciliar. E queria que vocês lessem comigo. É a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículos de 18 em diante, eu leio. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 em diante. Amém? Aleluia. Eu leio então? Ora, tudo isso provém de Deus. Ele está falando dessa nova vida que nós temos em Cristo. Que somos, o versículo anterior diz que nós somos uma nova criatura. Em algumas outras traduções falam que nós somos uma nova criação. Ou seja, nós agora não nascemos mais dos nossos pais. Não fomos gerados agora pelos nossos pais. Nós agora vivemos por Cristo. Somos uma nova criatura. Aquilo que éramos no passado sumiu. Adão morreu, foi sepultado. Tem muitos que ainda acham que podem ajudar Adão e fazem muitas coisas em favor de Adão. Adão morreu. Nós somos uma nova criatura, uma nova criação. Sabe de quem? Nós somos filhos de Deus. Estão com medo de dizer? Amém. Somos filhos de Deus. O Evangelho de João nos assegura lá no capítulo 1 que ele nos deu poder para sermos chamados filhos de Deus. Assim que vivemos. Nós não vivemos como bastardos, como se não tivéssemos pai, pudéssemos andar de qualquer jeito, não. Nós somos agora uma nova criação, totalmente novos. Nosso espírito, agora o espírito que o Senhor soprou sobre Adão e depois o pecado, esse espírito se apagou. Agora esse espírito se renovou. O sangue de Jesus fez uma nova
nova coisa em nós. Nosso espírito tem 3 funções: comunhão, consciência e intuição. Tudo isso estava morto, tudo isso não tinha vida em nós. Mas quando o sangue de Jesus foi manifesto e ele nos perdoou, tomou os nossos pecados, fomos batizados nele, então agora mudou. O nosso espírito agora, ele tem uma consciência limpa. Nós não somos mais devedores de nada. O Senhor quitou a dívida que havia. É isso, amados. Nós não temos que ir atrás de uma coisa que vai nos ajudar a pagar aquilo que estava contra nós. Ele pagou as dívidas que haviam. Amém. Amém? Isso. Essa é a verdade. Essa é a verdade que nós precisamos viver. Ele não só rasgou o título esse que era contra nós, ele veio habitar em nós. Você lembra como era? Lembro, querido. Eu também. Eu lembro quem era. Agora não sou mais, porque a dívida foi rasgada, paga. Não tem mais dívida nenhuma. Se vocês me verem cair aqui, eu estou no céu. Não por minha obra, mas aquilo que ele fez. Eu estou seguro, amados. Eu não devo nada mais para ninguém. Se eu cometi qualquer erro na minha vida, está pago. É isso? Que segurança nós temos de viver uma vida totalmente livres. Mas nós precisamos não só crer, nós precisamos praticar intensamente. Dizer ao principado e às potestades que nós somos uma nova criatura. Ele não nos encontra mais no pecado. Ele vive em nós, ele nos esconde nele. É assim, queridos? Então, o texto inicial ali, eu estava começando a ler o versículo 18, o 17 é fundamental, porque ele diz quem eu era e agora o que sou. Não tem nada que dependa de mim. Dependeu dele, da obra que fez. Então, com aquilo que aconteceu para nos tornar uma nova criatura, ele nos deu um novo espírito. O espírito que havia em nós, ele ressurgiu por causa do sangue. A nossa consciência, em primeiro lugar, foi totalmente lavada. Tudo aquilo que era contra nós sumiu, porque o sangue de Jesus limpou a nossa consciência, que é a primeira função do nosso espírito. A partir dali, nós podemos ter comunhão com Deus, que é a segunda função do nosso espírito. Ter comunhão com Deus. Aquilo que ele tinha projetado em Adão, aquilo é que nós agora vivemos. Não mais como Adão, como Cristo. Amém? Então, agora nós intuímos bem o nosso Senhor. Nós sabemos o que Ele quer. E queremos então viver como uma nova criatura. Amém. Amados, nova criatura. Não devemos mais nada. Não temos dívida nenhuma com banco, com pecado, com qualquer coisa. Estamos livres. Somos uma nova criatura. Valdir, isso é uma coisa tremenda. Não foi nós que fizemos isso. Foi a graça. Foi a manifestação da graça de Deus sobre nós. Agora, nós temos um novo espírito que vive. E com esse espírito que vive em nós, de uma nova criatura,
Agora nós temos que governar a nossa alma. Antigamente, a nossa alma era governada por ela mesma. Diz o texto que ela fazia a vontade dela. Ela participava de trevas. Havia a ira de Deus sobre nós. A nossa alma estava completamente contaminada. Quem mandava era ela. Ela tinha vontade, ela tinha emoções, sentimentos. Na mente funcionava contra Deus. Agora, o nosso espírito novo, comunhão com Deus, consciência limpa, pode sufocar essa alma. Ou seja, nós agora podemos nos render, é isso que cantamos aí, render totalmente a Ele. Agora é Ele que vive em nós. E Ele, então, nos dá o poder para viver essa nova vida em que a nossa alma é governada pelo nosso espírito. E começam a ajustar todas as coisas. Ele fazendo. Amados, não precisa fazer qualquer mudança. Às vezes nós pensamos assim, eu tinha um temperamento não sei do que lá. Acaba com isso. Não tem temperamento nenhum. Nós somos uma nova pessoa. Uma nova criatura criada por Deus, onde Ele veio habitar. Não temos mais nada de temperamento. Isso era coisa que no passado alegrava a nossa alma. Eu sou tão parecido com meu paizinho. Eu faço as mesmas coisas que o meu avô. Acabou. Acabou. Agora Ele vive em nós. Amém. E nós fazemos a vontade dEle. Amém. Ou seja, agora o nosso espírito é que comanda a nossa alma. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso não é uma coisa que nós fazemos. Às vezes nós lemos as Escrituras, mas não compreendemos bem a vida espiritual de que ela foi escrita. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, não está dizendo que nós temos que fazer alguma coisa para melhorar ela. Tudo morreu. Agora nós somos uma nova criatura. Nossa mente, sabe como é a nossa mente? Está lá em Coríntios. A nossa mente é de... Ninguém sabe, Arnulfo. Ninguém sabe, Arnulfo. A nossa mente é de... Agora vocês ficam um pouquinho acanhados para dizer a verdade, né? Nossa mente, diz lá, temos a mente de Cristo. Já leram isso? Já. Praticam isso? Então tem que praticar isso. Como se pratica? Se pratica assim, deixar Ele que vive em nós comandar a nossa mente. A mente dele vai começar a operar na nossa vida. Amém. Aleluia. Então assim nós somos uma nova criatura, sendo ensinada. Não precisamos fazer alguma coisa para mudar. Eu, durante muito tempo da minha vida, por causa da opressão, os diabos que moravam em mim, eu tentava mudar. Eu dizia sempre assim, bom, a partir de segunda-feira, vou mudar. Não é bom isso? A gente diz assim, a partir de segunda eu vou mudar. Anos que se passaram. Chegava segunda, terça, quarta, daí na outra segunda a mesma coisa. Por falta de capacidade. Cristo não vivia em mim. Agora Ele vive. Ele vive. Eu não preciso mudar nada. Eu me levanto de manhã, glórias ao Senhor, temos um novo dia, Senhor. Teu propósito está estabelecido para esse dia. Amém. O que fazer para mudar? Tem um texto engraçado e é um texto que confunde muita gente. Eu acho que é o texto lá de Filipenses, que diz assim,
que é para desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque é Ele que executa em nós tanto o querer quanto o realizar. É toda essa expressão. E a maioria dos cristãos ficam com a primeira parte. Eu tenho que desenvolver a salvação com temor e tremor. Por que não continua proclamando a mesma palavra, porque está tudo junto? Porque é Ele que realiza em nós tanto o querer como o realizar segundo o seu bom propósito. Não tem nada que nós fazer para mudar. E é isso que Deus está querendo falar com a gente nesse tempo. Ele muda. Ele nos justificou. Ele nos dá uma plena salvação. Ele está na glória, assentado com o seu Pai, enviou o seu Espírito para, vivendo em nós, santificar a nossa vida. Mas nós não precisamos desenvolver. Essa era uma palavra que ela me atrapalhava, porque eu tive alguns anos na Umbanda, eu fui servo lá, eu servia os demônios. E um dia a mãe de santo me disse assim, olha, tu já está vindo muitas vezes aqui, agora tu tem que desenvolver a tua vida. E eu perguntei, como se faz isso? Agora tu vai receber uma entidade que vai dominar a tua vida e vai fazer a vontade dessa entidade. Então eu tenho muita dificuldade com esse desenvolver alguma coisa. O Senhor me libertou. Não tem que desenvolver nada. Nada. Os demônios fugiram. Não tenho mais nada com eles. Porque o Senhor os venceu. Ele venceu toda a potestade, todo o principado, todo o poder. Estou totalmente livre, amado. Vocês também? Amém. Damos glórias ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Somos uma nova criatura. Isso alegra o coração dele, porque ele é que fez isso. De vez em quando dá umas tristezazinhas assim, né? Ah, como era bom aquele tempo. Isso é o diabo falando. O tempo passou. Nós somos uma nova criatura. Eu estou insistindo, não que essa verdade precisa ser desenvolvida, essa é a verdade. Ele nos santifica. Ele nos justificou, uma coisa do passado. Assim que vocês têm aprendido, né? Arnolfo tem ministrado assim, né? Nós fomos justificados no passado, agora estamos sendo santificados no presente e vamos ser glorificados no futuro. É isso aí, né? O ensino é esse. Então vamos viver isso como uma nova criatura. Agora, essa nova criatura vai aprender a viver segundo esse Espírito que habita em nós. Ele é o poder de Deus para nos levar à santidade total. A santidade, ela vai desenvolvendo em nossa alma de tal forma que vai trazendo uma nova possibilidade para nós. Viver agora o Espírito comandando a nossa alma. Isso é rendição, isso é tomar a cruz. Tudo aquilo que a gente ouve lá, o Senhor não está mandando nós tomar a cruz como Ele tomou. Ele já carregou a cruz por nós. A cruz que Ele está falando é essa vida da alma que nós temos e que vai ser posta na cruz. Ela vai sofrer. Não é assim que tem muitos que, para ajustar alguma coisa, sofrem um pouquinho? Tem que deixar aquilo que gosta. Tem que fazer o que Deus quer. Isso é renunciar a algumas coisas, mas não com
poder nosso. É que o nosso espírito agora convence a nossa alma e ela se sujeita agora. Assim é que funciona. Amém? Vocês sabiam de tudo isso, né? Eu estou batendo no molhado. Bastante molhado aí, né? É assim, amados. Então agora eu quero completar essa leitura. Diz ali que, no 17 ainda repito, nós somos uma nova criatura. Alguém que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Não vão ser novas no futuro, elas são novas. A afirmação é da palavra, se fizeram novas, já, quando saíram das águas. É uma nova criatura e tudo se fez novo. O Senhor é assim. Agora quero ler dos versículos 18 em diante para fechar aquela palavra de reconciliação. A reconciliação, irmãos, não é só de hoje de manhã, à tarde e à noite, não. Agora, daqui para frente, nós precisamos nos reconciliar. Quer ver o que diz o texto? Ora, tudo isso, essa nova criatura, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério, serviço, da reconciliação. Paramos um pouquinho para pensar. Então, tudo que Cristo fez nos tornou uma nova criação, ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Nós estamos reconciliados com o Pai, com Ele, e por meio de Cristo. E nos deu, agora tem que prestar atenção todos nós, Ele nos deu um ministério da reconciliação. Ministério, essa palavra parece ser muito importante, né? Aqueles ministros lá em Brasília são bem importantes, né? Chamam eles de ministros. Então, nós temos na nossa palavra esse assunto de ser um ministro. Mas a palavra no grego quer dizer serviço. Essa não tem quase valor nenhum, né? Nenhum desses ministros gostaria de ter uma placa na frente e dizer assim, a serviço, né? Mas aqui diz que é um ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, como diz aqui, dos homens, e nos confiando a palavra da reconciliação. Ou seja, tudo que o Cristo fez por meio do Pai que o amou e mandou Ele aqui para nos reconciliar com Ele. E fez isso. Tudo que estamos afirmando que somos uma nova criatura, a reconciliação que Ele nos fez com o Pai e com o Seu Filho. Somos reconciliados. Ou seja, podemos andar juntos. Hoje de manhã vimos da comunhão que podemos ter com o Pai e com o Seu Filho. Porque somos uma nova criatura. E aqui diz o seguinte na continuidade. Portanto, nós sabendo disso que esse ministério da reconciliação, portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Ou seja, Deus vai usar a nossa vida como embaixadores ou como ministros da reconciliação. Ou seja, aquilo que Ele já fez, agora nós devemos fazer no nome dEle. Esse é o ministério que todos nós temos, de reconciliar os homens assim. Lembra da história daquele bêbado? Nós estávamos reconciliando a vida dele com o Senhor, dizendo em primeiro lugar, tu foi chamado
e agora ele foi cheio do Espírito. Está reconciliado com Deus. Saiu da loja lá reconciliado com Deus. Atendeu o chamado do Senhor. Uma nova criatura. E então ele diz, portanto, somos embaixadores, ou seja, aqueles que vão manifestar a sua palavra, a palavra da reconciliação. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês, olha a recomendação apostólica, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Mais um pedido. Esses embaixadores, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Obra completa. Agora, qualquer um de nós pode servir o Senhor com essa palavra da reconciliação. Então ele está dizendo que é para nós, entre nós, nos reconciliar uns com os outros, com Cristo, com Deus, e ser anunciadores disso para com os homens. Amém. Estamos assim, amados? Eu quero saber se estamos comprometidos mesmo com o Senhor. Ele sabe das mãos de vocês, Ele sabe do coração de vocês. Nós levantamos não para mostrar para mim que vocês entenderam. Nosso coração precisa estar completamente novo para poder dizer para as pessoas que foram chamadas à reconciliação. Então agora vocês, quando sondam o coração de vocês pelo Espírito Santo que vive, ele vai dizer algumas coisas que às vezes precisam ser ajustadas entre vocês, entre todos nós. Amém? E depois, então, eu vou entrar nesse assunto de caráter. Daí, então, nós vamos ver o que é o caráter de um discípulo. Como esse caráter desse discípulo vive. O que ele faz. Todo mundo acha que caráter é uma atitude nossa, tanto moral como espiritual, humana, que nós temos e vamos melhorando esse caráter. Não é verdade. Não é verdade. Um discípulo tem um outro caráter. Sabe qual é o caráter de um discípulo? Amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, porque o Espírito de Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. Nosso caráter agora é outro. Não precisamos melhorar nada. É um fruto completo. É o fruto do Espírito Santo que vive em nós. Esse é o caráter de um discípulo. Estão comigo? Precisa melhorar o amor? Precisa melhorar a bondade? Não? Ela está completa. É um fruto que vive em nós. E que alimenta os outros. Porque ela está naquela árvore da vida lá que nós falamos, né? Esse é o caráter do discípulo. Mas nós vamos amanhã esmiuçar bem isso aí, na tentativa de ver com certeza de que carisma e caráter na vida de um discípulo tem que andar junto. Esse caráter é que nos dá o carisma. Carisma, graça.
Dons. Ninguém tem dom nenhum, né? Quem tem dom de curar? O Espírito Santo. Vocês conhecem lá em 1 Coríntios 12? Lá fala os dons dele. E os dons dele, entre todos, diz que ele tem dons de curar. É dele. Esse carisma é manifesto na nossa vida, porque ele quer assim isso. Somos novas criaturas dele. Ele confiou o seu Espírito para viver em nós. Esse fruto que damos, não damos por nós mesmos. Esse caráter que um discípulo tem é irrepreensível, diz o texto. Lembram lá que Paulo fala aos Tessalonicenses que somos espírito, alma e corpo, e íntegros e irrepreensíveis até a vinda dele. O Senhor nos ama. Você sabe como é o caráter de Deus? Deus tem caráter? Sabe como é que Jesus... Sabe qual é o caráter de Jesus? Sabe qual é o caráter do Espírito Santo? Amanhã nós vamos ver. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Aleluia. Amanhã nós vamos aprender que o nosso Deus tem um caráter irrepreensível. Jesus teve um caráter irrepreensível entre nós. E o Espírito Santo tem esse mesmo caráter. E agora nós também. Amém? Aleluia. Todos nós temos um caráter como discípulos de Jesus. Somos a semelhança dele. Ele vive em nós com toda a graça que tem. E manifesta na nossa vida esse caráter. Ninguém precisa fazer esforço para amar. Muitas vezes a gente ensina os filhos e diz assim, tu tem que me amar. Não. Ele tem que ter esse fruto na vida dele. Às vezes nós exigimos dos nossos filhos o que eles não têm. E eles não têm porque nós não damos. É assim, amados? Eu uma vez estava em... Às vezes eu estou em tudo quanto é lugar, né? Mas às vezes... uma vez eu estava na Noruega. Nilson era um discípulo lá em Porto Alegre, foi morar lá. E eu e a Alzira fomos lá para ver eles. E... estávamos lá com ele. E nos convidaram para um jantar na casa de 2 presbíteros daquela congregação. Era uma mesa grande, tinha muitas pessoas. Nós comemos uma carne de rena. Gostosíssima. Sabe o que é rena? Sabe? Conheceu a carne dela? Muito gostosa. Nós jantamos juntos e depois ficamos conversando um pouco e uma senhora já de meia idade, ela chegou lá, chorava essa mulher, que não era pouco, e o Nilson perguntou se eu podia atender. Não falo inglês, não falo norueguês, não falo nada, só falo em línguas. Uma hora dessa eu vou contar algumas experiências de quem fala em línguas. Mas assim, essa mulher entrou naquela sala e me recolheram para uma outra peça com ela. A Alzira estava junto comigo. E nós vimos essa mulher desesperada, chorava, chorava, chorava. Aí eu perguntei para ela, mas o que a senhora veio buscar aqui?
Ela disse assim, meu filho, eu acho que era mais velho um pouco do que ela, mas ela me chamou de filho. Porque quando chama de filho assim é porque o negócio tá feio, né? Tá feia a coisa. E ela então, ela me disse assim, eu não tenho paz. Só isso que ela disse. Eu disse, bom, então a senhora veio no lugar certo, porque Jesus é a nossa paz. Ele está aqui, então agora a senhora pede para ele alguma coisa com relação à paz. Oramos com ela, mudou o quadro. Não precisou mais lenço, nada. Acabou o choro, porque ela recebeu aquele que é a paz. A pessoa. A pessoa. Ele é a nossa paz. Estão comigo? Aleluia. Ele é a nossa paz. Aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Amém. Cheios de alegria? Aleluia. Aleluia. Então podemos dormir em paz. Amanhã de manhã nós vamos ver a respeito do caráter e do carisma de Deus, de Jesus e do seu Espírito. E o nosso também. Tá bem? Durmam em paz. Oramos juntos? Aleluia.